Nada disso na mídia televisiva, no seu celular. Você está navegando, aí está lá piscando, alguma coisa, bet não sei o que, tal, não é? Isso já era um pouco antigo, tanto na China quanto na Inglaterra, principalmente, Estados Unidos há muito tempo, né? Tem aposta de tudo lá, tem aposta para você dizer a temperatura que vai estar às 6 horas da manhã em Nova York. É oficial, tem tudo, você aposta o que você quiser. Né? Coisas que nós, aqui no Brasil, mas lá tem esse tipo de coisa. Quais são as 2 últimas casas decimais do índice de ações que vai terminar lá no final do dia, quando terminar o pregão? Ou seja, tem aposta para tudo que é lado. Parece que é um negócio interessante para o dono da casa de aposta. É bem interessante para o dono da casa de aposta, para o cassino, para o dono da maquininha, né? E até aqueles famosos, aquelas famosas casinhas de pega puffzinho lá, ursinho. Até aquilo é manipulado. Aí, joga uma moedinha. Consegui. Pegou um. Tem, né? Então, o assunto de hoje não é como lidar com dinheiro, assunto financeiro. Isso aí vai ser tema de um outro irmão nosso que vai trazer. Tá? O assunto específico é sobre essa questão, principalmente da aleatoriedade nessas questões de apostas. Tá? Isso está dentro do assunto santidade, especificamente em um dos tópicos da vida cristã. Por isso que nós lemos esses 2 trechos da palavra de Deus. Então, eles são iniciais, existem alguns no meio do desenvolvimento da nossa EBD, e existem os 2 finais que nós vamos falar ao término, quando estivermos na conclusão, tá? Que vai estar ali mesmo no Timóteo, um versículo depois de onde terminamos de ler. Amém, amados? Então, essa questão, queridos, isso não é de hoje, isso existe desde antes de Cristo, não é? É interessante, né? Que existe a profecia, lançaram sorte sobre as minhas vestes. Está num Salmo. Aconteceu com o Senhor Jesus, né? Iam dividir a veste dele lá em 4 partes. Não, já estava ali para ver quem fica lá com as. Mas era uma profecia para os homens atentarem saber que a lei, os profetas e os salmos, como o próprio Senhor Jesus fala no final de Lucas, falavam dele, do Senhor Jesus. E que em várias profecias dos salmos são lá, sobre Jesus, né? Que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Está no Êxodo, está no Salmo. As profecias sobre isso, né? E nenhum dos ossos do Senhor Jesus foi quebrado. Tá certo? Então, queridos, essas questões são tão complexas que existem legislações em Código de Processo Penal sobre jogos, que eles chamam jogos de azar. Olha que nome. Por acaso? Isso não é coisa de crente, não. Só estamos falando do mundo secular. Jogos de azar. Outra coisa que nós vemos que é muito comum sobre essas questões de loterias, postas, corridas de cavalo, não é? Antigamente tinha mais, hoje eu acho que tem menos, a chamada rinhas de galo de briga, tinha aposta, não é? Naquela região oriental da Tailândia, aquelas lutas, e tem nos Estados Unidos até hoje, lutas clandestinas em locais fechados com altíssimas apostas, quem é que vai vencer. Agora tem briga antigamente era só homem com homem, agora tem mulher com mulher, mulher com homem, tem tudo. Tudo clandestino. De vez em quando está lá um policial que recebe uma denúncia, chega e
Então você vê que o envolvimento não parece que não é lá muito bom para crente, não. Não é isso? Os irmãos vão... Não parece ser um ambiente muito interessante para a gente estar envolvido, fazendo uma fezinha, como dizem, né? Vou fazer uma fezinha. Julgo do bicho, né? Até hoje isso não é autorizado. Está em tudo que é lugar. Está em tudo que é lugar. Agora, via Pix, tudo, celular, não tem... Não sei nem se existe aquele método antigo do papel ainda e tal. Ainda tem, né? Tem dos dois tipos, né? Pois é, a maioria é maquininha, tudo, né? Então, queridos, existem estudos sobre tudo isso, você ganha. Então, isso é um negócio, tá? Vou passar aqui para os irmãos dados seculares que eu guardei aqui no celular. Só peço um minutinho para eu localizar. Duas informações para os irmãos entenderem a fonte, que não sou eu que estou dizendo, querendo piorar a situação. Saiu na CNN Brasil, então estou dizendo a fonte, no dia 24 de setembro de 2024. Então nós estamos falando de quase um ano atrás. Bancos apontam famílias de baixa renda como as mais prejudicadas pelas atividades das apostas esportivas. Quem menos pode. É sempre aquela ilusão. Você quer ficar... Quem é que quer ficar rico? Quem é rico? Quem é pobre? Quem é pobre quer ficar rico. Pode acontecer ele vir a ficar rico? Pode. Mas o normal é que ele saia do culto e chegue em casa, saiu pobre do culto, vai ficar rico de tarde? Amanhã, quando acordar? É isso que o povo quer. Ninguém quer seguir a ordem do Senhor Jesus. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que ajunta pelo trabalho prosperará. Aquele que me honra com as primícias da sua fazenda, o Senhor também abençoará. Não é isso? Está tudo lá. Está tudo lá. Dos apostadores, querido, estou lendo aqui, estou dizendo a fonte, 70%, 4 milhões, são chefes de família, ou seja, quem de fato recebe o benefício. E enviaram 2 bilhões de reais por Pix para as bets. Né? Claro, é muita gente, porque é um pouquinho de cada um. Mas a casa são poucas. Os apostadores são muitos. As casas de apostas não são nem tantas. Então daí os senhores imaginam. Tá? Que diz, os beneficiários da Bolsa Família transferiram 3 bilhões às empresas, conhecidas como BET, por meio de Pix. Aí você pode pensar que é no ano. Não. Em agosto deste ano. Que ano? 2024. No mês, eles ganham em média 30 bilhões por mês. Faturamento, né? Não é ganho líquido, faturamento. Disso aí, 10% vem de pessoas que... Por quê, amados? Qual o objetivo principal do Bolsa Família? É o que eles chamam de insegurança alimentar. São expressões também novas, que há 20 anos atrás, 30, não tinha essa expressão segurança alimentar, insegurança alimentar. O que quer dizer segurança alimentar? Isso, não é? É o mínimo para que você não tenha a criança desnutrida, para que você tenha um homem na casa que possa desenvolver algum trabalho minimamente, ter as proteínas, o mínimo necessário para que ele custeie essas coisas, esses alimentos, visando eles não estar enquadrado em insegurança alimentar. Tá?
Então aqui, olha, está muito claro. Dos apostadores, queridos, 70% são chefes de famílias, que de fato enviaram 2 bilhões, tal. Então aqui, né, eu não vou ler a matéria toda, é só para dar uma... Estou dizendo a data, a rede de mídia que divulgou e é pública. Bem? Isso é um dado. Outro dado. Outro dado é de outubro de 2024, do próprio Senado brasileiro. O Senado Federal diz que mais de 22 milhões de pessoas apostaram nas bets no último mês. Como o relatório é de outubro, então refere-se a setembro de 2024. Tá? Falam que essas pessoas, a maioria, são homens até 39 anos de idade, com ensino médio, tá? Eles são os maiores aplicadores, tá? Desse até 39 anos de idade. 62% são sexo masculino, as mulheres representam 38%. 40% ensino médio completo, os demais ensino fundamental. Ensino superior incompleto, 20%. Ou seja, me parece assim, em termos de esclarecimentos, o pessoal de nível superior posso chamar de esclarecimentos, talvez não em termos de volume financeiro. Tá? A maior parte, isso aqui é do Senado, documento, relatório gerado pelo Senado da República Federativa do Brasil. A maior parte dos apostadores recebe até 2 salários mínimos. Até. Ou seja, nem todo mundo recebe 2 salários mínimos. A maioria, um salário mínimo e meio, um salário mínimo. Tá? Perdão. Somente 13%. Obrigado, Cláudia. Somente 13% afirmam receber mais de 2 salários mínimos, amados. Tá? Então, eu não vou ficar aqui lendo toda a pesquisa, mas foram 2. Você pode pesquisar muitas coisas. O importante é que seja uma fonte que tenha o mínimo de fidedignidade. Pode até não ter, mas na origem está lá. O Senado da República e uma rede internacional de comunicações. Agora, claro, né? Por que isso começou a chamar tanto a atenção? Porque os bancos que viam a poupança, por hipótese minha, do Genésio, do Carlos lá, R$50 na poupança, começaram a ver que esse pessoal começou a não mais depositar R$50 na caderneta de poupança do banco. Foram fazer a pesquisa. Para onde estava indo? Bet. Aí o banco faz como, olha, está sendo ruim para a família, mas na verdade ele quer, deixa comigo. Pelo menos está poupando, né? Pelo menos você não está gastando. Então tem dois propósitos. Falar mal, porque o dinheiro que entrava ali na instituição financeira está indo. Então, queridos, a gente está vendo o que nós lemos com as coisas do mundo real, tá? Eu trouxe aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas alguns casos interessantes. Isso já acontecia, como eu falei para vocês, na Europa há muito tempo. No Brasil, vinham as chamadas, mas era irregular. Passava lá, ninguém dizia nada, mas o negócio se avolumou. Disse, olha, não sei em que pé está atualmente, confesso aos irmãos, se já regularam, não regularam, parece que vai ter uma CPI sobre isso, para ver como é que está, porque tem muita gente do Bolsa Família, aí eles vão ter que cruzar CPF para saber que não sei o que tal. Enfim, a coisa é complicada. O que mais tem nesse negócio, amado, que atrapalha a vida cristã e, vamos dizer assim, a santidade nossa, que é aquela separação das nossas vidas para vivermos para o Senhor, né? E quando nós falamos de vivermos para o Senhor, não é exclusivamente estar aqui. O nosso trabalho
A gente está testemunhando ali, a gente está numa posição de servo, na nossa profissão, não é isso? Nas faculdades, nas escolas. Está tudo certo. Não é? Essa semana teve um caso aí de um grupo de evangélicos universitários que faz um tour pelo Brasil todo. E aí parece que foram para a USP e não autorizaram eles entrarem lá para fazer um culto. Aí o que acontece? Eles fizeram fora do campus. Mesmo assim, 2 ou 3 seguranças perseguiram, talvez a pedido de alguém, para atrapalhar o culto. E aí a faculdade falou, não, respeitamos a liberdade religiosa, aquela coisa toda, mas ninguém falou nada sobre os seguranças que fora do campus, não estava dentro da universidade, atrapalharam. Amados, o que é que tem mais aqui por trás dessas coisas? A gente tem que pensar o seguinte, às vezes, não é? Aquilo que está em 1 Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há um clube italiano chamado Juventus, é como se fosse o Flamengo de lá, um exemplo assim, um grande clube, um Palmeiras, mas durante um período foi apurado que, com base em questão de apostas, havia manipulação. O goleiro tinha que deixar entrar o gol, o jogador não podia fazer o gol, tinha uma série de coisas. Isso lá atrás, quando nem tinha essas bets aqui. Um famoso goleiro da seleção, inclusive da Itália, que jogou 4 Copas, eu não vou citar o nome dele, né, no seu depoimento disse, olha, eu não podia fazer nada, porque eu era ameaçado, assim como a minha esposa e os meus filhos. Então, em determinadas ocasiões, né, então, você percebe o nível do negócio, como é. Isso aconteceu em depoimentos também aqui no Brasil. Jogadores disseram, olha, se eu não fizesse, porque envolve muito, porque você acha que o pequenininho só perde. Só que existe o que joga milhões de reais, mas muito dinheiro. Muito dinheiro. E tem situações que a casa de apostas também fica numa situação um pouquinho complicada em termos de probabilidade. Então ela prefere, recentemente, coisa de 2 semanas, eles fizeram uma quadrilha, acho que estava em São Paulo, a quadrilha ganhava 50%, elas manipulavam detalhes de jogos não era de futebol, era coisa tipo tigrinho, tal, elas manipulavam e ganhava 50% dos perdedores. Olha que bonito. 50% dos perdedores ia para a mão dessa quadrilha. Era comunada, né? Com a casa, com o negócio. Então eles tinham que fazer muita gente perder por ganhar, e metade era o que eles ganhavam. Todo mundo com muitos carros, com iates, com piscinas. O amor, o dinheiro, a raiz de todos os males. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Meus queridos. Então nós, como crentes, temos que pensar na vida cristã, porque está invadindo a nossa vida e é tentador. É tentador. É tão tentador que você só se cadastra que você já ganha um bônus de R$500. Você nem colocou dinheiro, mas já te dão. Então, amados, isso aqui envolve não só perda de dinheiro, como problemas envolvendo homicídios e coisas do tipo. Esse clube, quando da Itália, ele saiu da 1ª divisão e foi parar lá na 3ª como punição, até ele por si só voltar. Havia um jogador brasileiro, eu assisti a entrevista dele, ele não joga mais futebol pela idade, ele não sabia falar direito italiano, foi jogar lá. O jogo estava 2-2. Alguém que está chegando agora pode achar que a gente está de púlpito aqui falando de futebol, mas não é isso. O assunto é vida cristã, tá, meu querido? O assunto tem a ver com vida cristã. O jogo estava 2-2. Ele era um centroavante. Eu vi a entrevista dele. Eu assisti a entrevista dele. Ele já aposentado, aí ele podia falar. Ele não sabia direito, lançaram para ele já nos acréscimos, ele fez um gol. Saiu para comemorar, ninguém foi abraçar o rapaz, ninguém foi. Aí,
o outro time bateu, reiniciou o jogo, o juiz apitou. Quando terminou, todo mundo, você é maluco, não estava como, tinha que terminar empatado. Não... Como assim? Não entendeu? Então, queridos, existem dois aspectos aí. Além de nós, se tivermos apostando nessas coisas, estamos perdendo dinheiro e estamos entrando no lugar onde o príncipe das trevas ali reina, somos muitas vezes enganados achando que aquele resultado final foi fruto de uma disputa honesta, um fair play. Amém? Então, queridos, tudo que eu estou falando, eu estou citando as fontes aqui, para nós sabermos, tá? Aí, alguém pode dizer, Reginaldo, me mostra na Bíblia onde é que está. É o 11º mandamento? Não jogarás? Não apostarás? Não tem, né? Não tem, não jogarás, não apostarás. Mas, querido, todas as vezes que a Bíblia fala em cobiça, não cobiçarás, avareza, por que Jesus reprovava tanta avareza? E concupiscência, que é uma palavrinha não utilizada no nosso dia a dia, né? É mais bíblica, que é aquele desejo exacerbado que te tira da razão. O desejo é tão forte que você faz concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Não é isso que o apóstolo João fala? É isso. E não é isso que aqueles 3 cidadãos dão desculpa para não ir nas bodas do filho, que o pai preparou tudo e ele deu um convite? Não é isso? Troca a festa por patrimônio. Comprei um campo, preciso vê-lo. Comprei 5 juntas de bois, vou experimentar. Se fosse assim, não, me acidentei, estou quebrado, o convite está de pé, mas eu não vou poder ir. Não tem nenhuma desculpa nesse sentido, percebeu? Não tem. Só tem coisas que você adquiriu como propriedade e que interessa mais a você contemplar aquilo, experimentar aquilo, do que participar da festa que o rei mandou entregar o convite em suas mãos. Você desprezou a festa por causa de um trocadinho, por causa de um campo, de um grande terreno, quem sabe você vai empreender ali, incorporação, construir, né? Juntas de boi, fazendas de gado, traz para o dia de hoje, eu tenho que ir lá ver. Mas é no dia do casamento. Não, eu tenho que ir lá ver, tá bom, você vai ficar de fora, tá? Não vai depois chegar na festa, não. Vai entrar só o pessoal que não merece, aí vai para a rua aí, chama aleijado, cego, manco, mas a casa vai ficar cheia. E esses somos nós. Nós somos essas pessoas, né? Os aleijados, os cegos, os mancos, que não tinham direito a nada e alcançamos o favor de Deus, né? E quando o homem diz casei-me e não posso ir, ele assume uma posição, porque casamento é compromisso, mas não com Deus. Casei-me com os meus interesses. Esquece de mim. Então a Bíblia fala, queridos, tá? Quem pode ler? Um separa em Lucas 12:15 e o outro 1 Coríntios 5:11. Lucas 12:15, 1 Coríntios 5:11. Lucas 12:15, 1 Coríntios 5:11. Hermélio vai ler Lucas 12:15. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. 1 Coríntios 5:11.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Amém? Os irmãos percebem, nós já comentamos isso em outras ocasiões. O irmão Genésio não estava aqui ainda, mas é a mesma coisa. Você já pensou? É uma situação hipotética, lógico. Você no inferno ou você já nesse compartimento intermediário que a gente chama de inferno, porque não tem mais volta, dali vai mesmo para o lago de fogo. E você vai dizer, Senhor, esse camarada aqui do lado era de uma impureza só. Eu nunca fiz isso. Ou seja, o que Deus está dizendo é o avarento vai ficar do mesmo lugar. Não tem, esquece. Avarento não ajuda ninguém e os fins justificam os meios para que ele adquira mais e mais e mais e mais e mais. Observem sempre os verbos. Deus não está proibindo, e nós lemos isso, você ter o seu patrimônio. O problema é o foco, é quando você troca o reino pelo patrimônio. Por isso que Jesus fala, é muito difícil um rico entrar no reino. Não é impossível. Ninguém pode entrar, senhor. Então, porque na cabeça de todo mundo quer prosperar. Não, o que é impossível para os homens não é para Deus. Que para Deus não há impossível. Não é? Então, quem sabe, todos nós estamos nessa situação porque Deus nos amou tanto. Senão a gente estaria rico e ia fazer como está lá no provérbio de Agur. Alguém vem falar do Senhor, a gente vai, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Não é isso que ele diz no provérbio? Não permitas que eu seja rico a ponto de dizer, quem é o Senhor? Quem é você? É muita estupidez, né? O pobre, contrário também, a ponto de ter que subtrair de maneira, roubar, e aí o nome do Senhor é blasfemado. Mas me mantém com a porção que eu sou acostumado. E o Senhor mantém mês após mês, sem que a gente precise apostar. Aí a gente tem que ver o ambiente, amados. Não é só isso. Eu sou bom nisso aí. Eu estudei matemática, probabilidade, eu sou vencedor no final de 12 meses, eu tenho sempre um saldo positivo. Eu sei, mas lembre-se que você está ganhando, mas tem 10 mil famílias sendo destruídas. É um ambiente muito estranho. Não é fruto do teu trabalho. Aqui anotamos o que o comentarista William MacDonald coloca. Amados, são muitas famílias destruídas, muita gente com saúde prejudicada, porque ele diz, não, eu estou tranquilo. Isso gera uma ansiedade, porque fica uma expectativa que você mesmo se meteu. Na sua cabeça está tudo certo, mas você gerou, o seu corpo vai trabalhar com expectativa, porque você agiu de uma maneira que você agora vai passar a torcer. Não é? Jesus, ele é caminho, não tem torcida. Não estou torcendo para ser salvo. Nós estamos em Cristo, não tem torcida, é certo. É caminho, é verdade e vida, ponto. Eu não estou apostando, eu vou aqui ficar com Jesus, que eles dizem que salva, né? Então você já está em cima do muro. Jesus não é torcida, eu vou torcer para... Não é torcida. E o pior, é o terceiro, o distanciamento de Deus. Porque nos dois casos, aquele que perde muito, talvez até chegue à conclusão que não vale a pena e mude de vida. Mas o que é vencedor, ele dificilmente vai ocupar a sua mente mais com Deus do que com essas coisas. Chama-se distanciamento do Senhor. Tá? Isso chama-se, essas técnicas engodo, embuste, logro, sofisma. Tem todo um visual ali, tem tudo que é propaganda de uma forma geral é muito bem feito, é estudado em cima da psicologia humana, do comportamento humano.
Então nós nos iludimos muito com o que vemos. Nos iludimos muito com o que vemos. Né? Passa o microfone para a irmã Edna. Fala, irmã Edna. A irmã Edna, pela primeira vez vamos ouvir, vai sair na gravação e tal. O Brasil inteiro vai ouvir a voz da irmã Edna. Fala, irmã Edna. Não, fica à vontade. O audiovisual, né? O audiovisual, ele chama muito mais atenção, né, do que palavras, emoções, né? Bem, olha, o audiovisual chama muito mais atenção. Não tem uma frase, é mais ou menos assim, um desenho substitui 1000 palavras, né? Às vezes você quer descrever um negócio e é complexo para descrever. Aí você faz desenho, naquilo ali está contido, pelo menos quem observar aquele audiovisual, como a irmã colocou, vai ter uma ideia do que você queria falar. A irmã Miriam também quer falar. Pai do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu não gosto, não participo, mas tem havido alguns debates entre cristãos com as questões de rifa. Eu vim do Nordeste o tempo que eu morei lá, e aos sábados, às sextas-feiras, os locais lotados com as questões de rifa. E a gente hoje, rifa, bingo, né? E a gente até vê hoje isso acontecendo nas igrejas. Eu fico assim com essa dúvida de, será que os fins vão justificar os meios no sentido das rifas? Isso ainda é um caso, esse negócio de rifa, dentro de fato do meio evangélico, dividido. Eu, particularmente, não gosto. Entendeu? Se a pessoa está precisando de algum recurso, se eu puder ajudar, eu passo direto para a pessoa, mas não fico com rifa. Entendeu? Desculpa. Não, eu não sei, isso que eu estou falando, essa parte da rifa, né? Eu também vejo por esse lado. Por quê? Mas tem muitos que participam normalmente, mas até naquele propósito ingênuo, tal, olha, tal, vai ter uma coisa bonita para ajudar a cirurgia da irmã ali, que não sei o que, tal. Mas, pastor Jesus, irmãos, eu caminho por esse pensamento do Senhor, pastor. Se a pessoa está precisando, eu quero ajudar, eu vou lá e ajudo a pessoa. Por quê? Quando a gente entra numa rifa, a gente cai na questão de eu estou ajudando, mas eu quero ganhar. E para eu ganhar, todos os outros que compraram, eu quero que perca. Então, quer dizer, um sentimento em relação ao próximo de prejuízo para ele. Para mim, não. Entendeu? Por isso que eu não participo, assim, eu não gosto, tá? Mas eu não confesso que eu não teria aqui condições de falar em nome de toda a comunidade mundial evangélica, porque é um negócio que ocorre ainda, né? Mas eu estou dizendo assim a minha posição. Quando tem alguma coisa, eu vejo qual é a finalidade e eu ajudo diretamente. Eu não entro ali no... O irmão Genésio também quer comentar. A paz do Senhor, irmãos. Pastor, estamos falando de jogo, né? E uma pergunta veio na minha mente aqui, eu gostei da resposta. Mesmo a pessoa sendo evangélico, jogou, né? Botar loteria esportiva e tal, essas que tem no final do ano, que é milhões, né? A pergunta é: um evangélico apostou, ganhou. Desse ganho, ele pode contribuir com o dízimo? Então, ele está falando da Mega Sena da virada, né? Tá acostumado a Mega Sena da virada. E isso não quer dizer que eu jogo, que eu não gosto de jogo, em si eu não gosto. Não, eu estou brincando. Tá, mas boa pergunta. Até estava conversando com a minha filha, né? A filha e meus amigos, e comprar um bingo para, no final de semana, uma vez no mês, marcar um almoço, aí compartilhar, brincando ali e tal. Mas é uma coisa que, pela palavra de hoje, já me tirou da minha cabeça isso. Entendi. Eu vou... essa pergunta do irmão estava aqui perto do final, tá? Porque a gente já está caminhando para o final, né? Praticamente 15 para as 10 já, 9h40 e um quebradinho, né? Aí eu vou chegar lá, daqui um minutinho. Aí a gente vai chegar porque tem um caso concreto que o professor William MacDonald coloca no livro dele. Uma situação muito parecida com... Vai responder o que o irmão Genésio colocou aqui, tá?
É interessante lembrar que na antiga aliança, nós estamos falando da antiga aliança, na parte dos dízimos, Deus, está lá claro, ele não aceitava, não aceitarás, por exemplo, dízimo de rameira. Ganhei. Não quero nem 1%, nem 10%, nem 0,001%. Por quê? Porque aquele negócio dos fins justifica o meio, né? E, infelizmente, aí não é só com aposta. Nós temos visto, né? Porque agora com tudo é público, né? Praticamente tudo sai em rede social. Muitas coisas assim. Irmãos que tentaram há alguns anos passar no aeroporto principal de São Paulo, é Guarulhos, né? Eu acho que é Guarulhos, o principal. Com não sei quantos mil dólares. 50 mil. O pastor até já sabe qual é a igreja. Também eu não vou citar o nome. Só que existe um procedimento declaratório, essas coisas todas, tal. Claro, você chega horas antes, até o dia anterior, você vai lá, declara, eu preciso para isso, para um monte de formulário. O segundo irmão era para a igreja lá nos Estados Unidos, na Flórida, não sei o que. Bom, estava igual aqueles políticos que de vez em quando aparecem com negócio de dólares na cueca, não sei o que, não sei aonde. Não é, irmãos? Não é tão complexo. É porque eu acho que tem um guichê nos próprios aeroportos que é só para esse, tem até tantos mil dólares. A partir dali, já entendeu? Não é. Mas para que fazer isso, né? Foi pego, sai na Veja, sai em tudo que é lugar. Entendeu? Então, você vê, negócio de e-mail. Outros trazendo coisas que são caras para colocar na igreja. Também pego, Visita Federal foi lá cobrar, trazendo equipamentos de transmissão em grande quantidade. Quando os pastores viajavam até a trabalho do evangelho, mas ali compravam não sei quantos, cada um ficava com uma, quando não sei o quê, aí trazia, foi pego também. Não, mas é para a igreja, para transmissão, para equipamento. Também aí não é bom. Como é que fica o nome da igreja, né? Entendeu? Vamos continuar aqui. Outra coisa que é muito comum, queridos, nesse meio que a gente está vendo sobre vida cristã, nessa linha, é que os grandes ganhos, ele é sempre holofote. Aí todo mundo acha que vai ser igual àquele pessoa. Só que existe também as grandes perdas, né? Aí é quase sempre um pouquinho assim, sai uma notinha de rodapé, não sei quem perdeu $1 milhão no cassino. Então é sempre isso, o ganhador é bastante divulgado para fazer mais pessoas jogarem. Mas ninguém fala que teve perdedor que perdeu a mesma quantidade que aquele ganhador ganhou, pessoas já muito ricas, mas que perderam muito. E que alguns chegaram a tirar a vida por causa disso. Sabemos de casos de pessoas que tiraram a vida por conta dessas apostas. Uma frase interessante, queridos, até um vídeo que o pastor Cleiton mandou, tem alguns meses, mandou no grupo, não sei se no de avisos ou na nossa igreja ou no grupo de pastores. Um dos 3 grupos que ele participava lá, ele mandou, do Russell Shedd, dando uma aula sobre interpretação bíblica, talvez ele lembre e tal. Olha o que o Dr. Russell Shedd Shedd, essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Bíblia Shedd. Ele já faleceu, o Russell Shedd, né? Ele já faleceu. Ele era nacionalidade americana, mas também tinha nacionalidade brasileira, portuguesa, ele era casado com uma brasileira, enfim. Já faleceu com a idade, né? Ele, na pregação, ele disse assim: ao crente não convém ostentação. No meio da pregação ele fala isso. Ao crente não convém ostentação.
É algo que sai da curva, que não quer dizer, vamos supor que você é um crente rico. Mas aí as pessoas começam a ver que um domingo você vê o culto de Ferrari, no outro você vê Maserati, no outro teve um helicóptero com descida cinematográfica. Por quê? Não, é porque eu tenho vários. Não precisa essa ostentação, né? Você quer o que dizer para a gente, você é muito rico, a gente já sabe. Ao crente não convém a ostentação. E eu já vi um caso, né, onde eu me congregava, que um pastor, ele era rico devido ao seu cargo, função, juiz, aquela coisa, mas era um pastor, um homem de Deus. Só que ele foi deslocado para uma igrejinha lá na Baixada, não sei se era em Nova Iguaçu, em que lugar, onde talvez um dos sapatos mais nobres era a sandália havaiana. Né? E o automóvel mais era aquela Monarch, Caloi, quem conheceu aquelas bicicletas. Amigo, ele chegava com um carro que... Assim, esses carros aí que hoje custam, sei lá, 400 mil, 300 mil. Aliás, é preço de... Né? Os carros de 100 mil é o carro base agora. Esses carrinhos de... E alguns pastores incomodados chegam para mim. Não dá para você trocar o carro, não tem problema que você fique com esse não, mas se for para o culto, vai com Fiat Palio, uma coisa mais... O carro não funciona e tal. Puxa, é mesmo. Tal. Ele mudou e foi. Ele ia para o culto. Mas ninguém da igreja falava nada. Foram outros pastores que chamaram ele. Não convém você ir para aquela igrejinha. Se você tivesse ido para uma igreja no Leblon, lá não sei aonde, onde todo mundo tem 10 desse aí, mas a igrejinha ali, que o sapato mais apreciado é uma alpargatazinha lá e o automóvel é uma Caloi velha ou uma Monarch, você chega com um negócio desse todo culto, é um negócio estranho. Vai com um Palio, não tô dizendo, vai com um carro mais simples, um Gol. Não é? Ele entendeu a disparidade. Entendeu, queridos? Meus amados, existia algum tempo, passou, ainda tem, quem quiser buscar em vídeo. A pessoa colocava assim, o que você acha que está acontecendo? Aí aparecia um vídeo, aquelas limusine americanas, lá nos Estados Unidos, limusine, batedor atrás, batedor na frente, aqueles motoqueiros, bandeirinha dos Estados Unidos, tal, pista, manobrista, aquela coisa. Aí eu disse, eu acho que está chegando aí o presidente dos Estados Unidos, ou uma autoridade, ou um grande senador, e você, tal, cada um dizia um negócio. O que era? Não, é um pastor que vai pregar num congresso. A peso de ouro, não sei quantos mil dólares a hora que está a pregação dele. Congresso, não sei o quê, do seminário batista, não sei não. Daqui a pouco vinha outro, cada um maior. Aconteceu por anos lá. Aí deram uma reduzida nisso, porque começaram a filmar e colocavam para a população. O que é que você acha que está acontecendo? Isso deve ser, que estado? Tal? O senador. É o senador, doutor esse senador, muito bom. Não, não é não. É um pastorzão aí que ganha não sei quantos mil dólares por hora de pregação. Entendeu? Quando ele sai do carro, tem um pessoal para colocar o terno nele. Ostentação, amado. Ao crente não convém esse tipo de ostentação. Sai completamente do... Você pode ser bilionário, não precisa fazer isso. Tá? Amados, o ambiente de participação também é preocupação das autoridades em relação a esses ambientes, a participação de mafiosos e manipuladores. Nós já falamos isso. Grupos mafiosos fazem lavagem de dinheiro e manipuladores para poder dar certo, tem que dar aquele tipo de resultado, tem que dar, tá? Então eu falei que é o 1 Coríntios 6,12. Seria conveniente para um filho de Deus estar nesse mesmo ambiente? Não é, né, amados? 1 Tessalonicenses 5,22 fala de abster-se, fugir da aparência do mal, não é? Então qual é a palavra que nos chama a atenção aí? Mal? Não. Fugir? Não. É aparência. Ou seja, não é nem, às vezes, algo mal, mas aparenta mal. Aparenta. Claro que existem coisas que podem se aparentar mal só para um ou dois, é um exagero realmente. Mas tem coisas não, que de fato aparentam muito mal.
Aparenta muito mal. A pessoa pode até estar não pecando, mas aparenta muito mal. Então, a orientação que o apóstolo deu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, é que eles se abstenham de todo tipo de aparência do mal. Aí eu vou aqui no exemplo do nosso irmão Genésio, que a gente já está chegando no final, né? O caso do sofisma, que é uma palavra complicada, mas é que a sofisma é tão bonito que você não tem erros pelo meio, só que para perceber é muito difícil. Às vezes os fundamentos são certos. Está construindo tudo certinho, mas tem um gatilhozinho lá no final que a conclusão não poderia ser aquela. Mas é difícil de pegar. Entendeu? É o famoso, o popular, os fins justificam os meios. E aí vem a pergunta, e quando a finalidade é religiosa? É para a obra de Deus? Aí eu citei o caso que o autor cita no livro aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, um caso concreto. Ele já faleceu, o William MacDonald, mas ele falou um caso concreto em que um pastor amigo dele percebeu. Uma senhora da igreja foi pedir oração ao seu pastor para que ele orasse ao Senhor. Qual o motivo? Para que o Senhor a abençoasse e ela fosse, o número dela da Loteria Federal fosse sorteado. Pastor, o senhor podia orar? Por quê? O que está acontecendo, minha irmã? Não, é a Loteria Federal, aquela do fim do ano. Eu preciso desse dinheiro, pastor. Inclusive eu fiz um voto. Qual? Eu vou dar metade, 50% para a igreja do prêmio, pastor, se eu ganhar. Ora ao Senhor. Nós já sabemos o que o pastor fez, né? O pastor não excluiu a irmã, mas o pastor teve que orientá-la. Dizer, minha irmã, eu vou orar pela sua vida. Você está muito necessitada espiritualmente. A irmã já jogou, né? Já. Mas a oração não é orar para você ganhar. A oração é pela sua vida. A senhora é uma ovelha que pegou um caminho, mas vem para o caminho certo. Orou pela vida dela e orou e orientou biblicamente sobre a postura dela. Graças a Deus ela não ganhou. Mas se ganhasse, provavelmente o pastor vai dizer, olha, nós não vamos aceitar esse recurso, não. A irmã pode ficar, mas vou ver com o Senhor Deus o que a senhora vai fazer. E o pastor orou pela vida dela, mas e não pelo que ela pediu. Mas para você ver como a irmã estava tão normal para ela, que ela foi pedir ao pastor. Ela não ia pedir ao pastor para afrontar, ela pediu porque achava que era relativamente normal. Para orar e ser abençoada e ser sorteada nessa grande loteria federal lá do fim do ano. O pastor Carlos quer falar. Microfone para o pastor Carlos. Na igreja da minha mãe, o rapaz fica no tráfico, queria doar algumas coisas para a igreja. Aí eles não aceitaram. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Só trazer um ponto aqui que eu acho importante. A gente não vai, algumas coisas nós não vamos encontrar uma definição do tipo faça isso, não faça isso. Porque até mesmo a forma como os jogos de aposta, jogos de azar, eles se dão nos dias de hoje, não tinha na antiguidade, né? Como é que a Bíblia vai falar de uma coisa que nem existia, né? É complicado. Não tinha o jogo do tigrinho em Jerusalém, né? Mas eu acho que para balizar, né, para dar direção para o nosso pensamento, até na questão da rifa ou de qualquer outra coisa, qual é o motivador da ação? Entendem isso? Quando eu vou ali e jogo na Mega Sena de final do ano, qual é o propósito que eu tenho? O meu propósito ali é ajudar os pobres, compartilhar aquilo que eu tenho, ou é enriquecer
para viver uma vida regalada, tranquila, de boa, não ter que me preocupar com nada. Percebe? Esse motivador, se eu colocar como regra, não jogue na Mega Sena do final do ano, né? Eu posso estar limitando a tua linha de pensamento, porque de repente você não joga, mas se torna avarento por achar que aquilo que você possui é único e exclusivamente seu, e você vai estar cometendo o mesmo pecado. Percebe? Consegue entender isso? Que quando eu não jogo na Mega Sena, eu não compro a rifa, mas aquilo que eu ganho, eu vejo o meu irmão passando fome e não ajudo, eu vejo a necessidade e não atuo em cima dela. É a mesma avareza. O problema, ele continua sendo o mesmo, ele está ali. Então eu gosto de levar a coisa para uma coisa mais profunda. Qual é o motivador? Porque eu acho muito difícil que alguém chegue ali para jogar ou no jogo do Tigrinho ou na Mega Sena com o propósito de vou jogar isso aqui para ajudar o meu próximo. Não, você está com um propósito único exclusivamente de enriquecer, de ganhar mais dinheiro, de se beneficiar com aquilo, de levar uma vida regalada, de encher os celeiros, de olhar, sentar e falar, agora a alma você tem o suficiente para muitos dias, descansa, e é isso. Então, assim, a coisa é muito mais complexa e muito mais profunda. Opinião minha, pessoal, Carlos, eu não vejo problema algum em uma rifa dentro da igreja. Vamos fazer uma rifa, vamos estar colocando aqui, a gente vai comprar, sei lá, uma caixa de som melhor, aí o irmão traz R$10 aqui e, enfim, cada um depois a gente sorteia aqui, vai dar uma bíblia para o irmão. Não vejo problema nenhum nisso. Porque o propósito disso não está sendo ninguém enriquecer, não está sendo ninguém, percebe? A premissa aqui, ela é lícita. Então o resultado disso também não pode gerar algo ilícito. Só que, aí tem o contraponto. Existem irmãos que têm problemas e tendência com jogos. E aí, de repente, essa rifa que ele participa, poxa, eu participei da rifa, pô, não custa nada também eu fazer uma fezinha ali, não custa nada eu... Então, percebe que a questão é muito mais complexa, porque ela não versa somente sobre aquilo que eu penso e aquilo que é lícito, que é bom, que é simples para mim. Eu vou comprar a rifa ali do projetor, vou ajudar, não estou nem fazendo questão de ganhar aquilo e vou dormir tranquilo. O outro irmão já vai despertar nele todo aquele pensamento do, poxa, já joguei ali na rifa, então eu posso também jogar no Tigrinho, eu posso jogar na Bet, eu posso jogar... Então, assim, a Bíblia fala que tem coisas que, por mais que para mim elas não sejam problemáticas, eu não vivo nessa comunidade que é a igreja pensando só em mim. Eu tenho que pensar em ti também. Então, nesse sentido, eu vou falar para você, é melhor que não haja. Embora eu não veja problema com isso, eu entendo que tem aqueles que são fracos na fé, e que isso ali vai servir de porta para outros problemas maiores, percebe? É só isso que eu queria dizer, irmãos. Vamos, como ele falou, posição pessoal dele. Eu não faria por motivo nenhum, nem para ajudar os outros. Amaldiçoado, podre. A opinião dele. Eu também concordo com você. Eu não. E aqui nós vamos ficar de pé para terminar. Nós falamos o quê? Que no final teríamos 2 versículos. Um versículo está lá no 1 Timóteo, capítulo 6. Lembra? Vamos lá para o 6 de novo. Os irmãos vão ver como a resposta, existe uma resposta para tudo isso. Tá? Nós não lemos do capítulo 6, do 7 ao 10, no 1 Timóteo? Tá? Você vê que é uma crescente. Uns que buscam essas coisas vão ter problema de ruína e perdição. Não perda de salvação, mas vão se machucar bastante. Vão se machucar bastante.
vão se machucar bastante. Agora, se ele continuar, mesmo depois de machucado, no versículo 10, vai dizer que ele vai se desviar da fé. Aí acabou. Só se desvia da fé quem estava na fé. Acabou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Mas a resposta está logo no 11. Olha o que Timóteo vai dizer. Tu, porém, homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Todos nós aqui. Homens e mulheres de Deus. Foge destas coisas. Foge. O verbo é fugir. Preste atenção no verbo. Foge. Não, eu vou porque... Foge. Foge. Pô, você é crente, está fugindo? Tô. Dessas coisas eu tô. Deixa ela me correr atrás de mim, eu vou fugindo. Foge. Foge destas coisas. Então não tem que procurar essas coisas. Se a ordem do apóstolo é foge, eu não tenho que estar lá por motivo nenhum. Foge destas coisas. Não é? Em relação ao diabo, qual é o verbo? Resistir. Não vai bater de frente com o diabo. Porque quem foi Jesus por nós, na tentação do deserto. Não foi você. Você não está capacitado, nem eu, nem ninguém. Quem está é Jesus. A gente, quando luta, em Efésios 6, com as nossas armas, contra as potestades, poderes, a gente está em oração ao Pai. Não é a gente direto aí, desce aí para brigar contigo, tal. Você vai levar uma sova, mano. Vai ser igual os 7 filhos de Sevas, lá em Atos. Vai ser tudo nu, correndo, passando vergonha. Então, preste atenção no verbo. O verbo é resistir. Ele vai procurar o outro. Não vai ficar perdendo tempo com esse camarada. Aqui é foge. Foge. E o que é que tem que buscar? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Então, se o verbo é fugir, é irrelevante qual que seja o motivo, na minha opinião. Senão, eu não fugiria disso. Ó, vê aí se dá para administrar, tal. Não, foge dessas coisas. Foge destas coisas. E por último, o bem conhecido Mateus 6, 19. Esse é a última palavra, é sempre a do Senhor. Mateus 6, 19. O que é que o Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha? Não acumuleis. Quando ele diz não acumuleis, o que é que significa dizer? Eu posso acumular. Ou não posso? Eu posso. Mas a ordem dele é, não faça isso. Porque quem acumula? Quem não distribui. Só tem para ele acumular. Eu vi um documentário no The History Channel há muitos anos de uma senhora americana, já tinha bolsa de valores lá. Ela era solteira, tinha um mordomo. Ela ganhou mais dinheiro do que todos esses megas investidores dos dias de hoje. Pensa aí no tal do Warren Buffett, não sei o quê, mais do que todos. Só que ela vivia numa caminha de solteiro, dormia, não fazia nada, só era aquilo a vida dela. A quantidade de dinheiro que essa mulher ganhou não está na história. Só que ela era tão pobre, por quê? Porque ela só tinha o dinheiro. A única coisa que ela tinha na vida era o dinheiro. Era uma casinha, um cômodo, um quarto, não sei o quê. Se trouxesse o dinheiro a valor presente, botava esses grandes nomes que saem em capa de revista aí no chinelo, do que essa mulher ganhou. Morreu, o mordomo chamou a funerária, aquela coisa da época, 1800 e pouco, para sepultar. E aí o dinheiro acho que foi parar para o governo, vai para o governo. Quando não tem herdeiro, não tem nada, vai para o Tesouro Nacional. Ela só fazia isso. Ou seja, era uma das mulheres mais pobres do mundo, porque ela só tinha um bem na vida, que era o dinheiro. Só tinha um mordomo, era o que arrumava as coisas. Para você ter uma ideia.
Não acumuleis. Significa dizer que você pode ficar acumulando. Minha meta agora é dobrar. Agora é dobrar, agora é dobrar, agora é dobrar, agora é dobrar. Jesus não falou que não acumuleis, mas ele não te proibiu. Quer acumular, vai acumulando. Tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Né? Parece a inflação, né? Você pensa que tem tanto, é que você vai desvalorizando. A inflação que está aí nunca é a real, é um cálculo a gosto do freguês. Quem está lá na autoridade do IBGE. Está lá, faz uma média daqui, lá. Quem vai em supermercado sabe muito bem como é que os preços aumentam. A inflação no ano deu 4%. 4% subiu no mês aqui os produtos básicos. E onde os ladrões não escavam, e onde os ladrões escavam e roubam. Aqui também. Porque todo mundo tem dinheiro, é monitorado. Ainda mais no dia de hoje. Todo mundo sabe. Quem tem muito, quem não tem. Está todo mundo de olho. Como tirar você. Aliás, tem muita gente que tem que encher o bolso dos outros para viver em paz. Ele é tão rico, acumulou tanto, mas já chegou às ameaças. Então ele tem que dar os milhãozinhos daqui, da lá, tal, para poder ele guardar os bilhõezinhos dele. E os ladrões sabem e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Amém, irmão? É isso. A palavra era vida cristã sobre essa questão de apostas, loterias, bingos, caça-níqueis, tigrinho, ursinho, tudo tem direito aí. Né? E esse tema mais meio dividido aí da rifa, né? Que é uma questão aí que tem ainda, é um assunto, vamos orar agradecendo a Deus, mas o geral está aqui na palavra. A manda fugir disso. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, agradecidos, ó Deus, pela escola bíblica desta manhã, pela Tua assistência, e nós pedimos, ó Deus, em especial pela recuperação da irmã Andréia, da sua cirurgia, pela recuperação da irmã Isabel, também da sua cirurgia, que a cada dia que passe elas melhorem, e também da irmã Larissa, que não pôde vir hoje por uma forte enxaqueca nesta manhã, Senhor. Visita a vida da tua serva, restaura a sua saúde. Dela, acalma o seu esposo, o Carlos Gonçalves, e que haja paz naquele lar. Nos dá, ó Deus, um intervalo abençoado na tua presença, já prepara cada coração nosso para receber de ti a tua palavra, aquilo que tu já tens preparado para as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém.